Quantas vezes você acordou pensando no futuro? Quando será a minha aprovação? Será que vai dar certo? E se eu não conseguir? O problema é que quanto mais você tenta prever o futuro, mais distante você fica do presente. E é no presente que o seu futuro está sendo construído. Aliás, eu preciso lhe trazer uma grande frase de um filósofo estoico, que é o Sêneca. Para quem não conhece a filosofia estoica, ela é de 400, cerca de 400 anos antes de Cristo. Olha o que o Sêneca já falava lá: infeliz é o espírito ansioso pelo futuro. Gente, isso é de uma profundidade tão grande. Mas para que você possa entender isso, é fundamental que você esteja comigo. Por isso, fala minha galera do YouTube, fala minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes, fundador do Acerte Concursos, o maior curso preparatório para concursos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste. É massa quando vocês me encontram e completam as minhas frases, é fantástico. E se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Não deixa para fazer isso depois. Ah, Alan, depois eu faço. Não, você está procrastinando. E quando você faz isso, você acaba fazendo ou tomando essa atitude em diversas áreas da sua vida. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o episódio de hoje vai te ensinar a acalmar o coração e focar na única coisa que realmente existe, o agora. Aliás, tem um livro que é justamente o poder do agora. Talvez se você vive no futuro, esse seja um caminho para que você adquira o conhecimento necessário a voltar para a linha presente. E é exatamente nesta linha que eu lhe trago a primeira pergunta. Quantas vezes a ansiedade te impediu de estudar com tranquilidade? Conta para mim. Você está estudando, mas de repente você já está inquieta, já olha para o lado, já olha para o outro e você não consegue progredir. Conta para mim. Quantas vezes você pensou tanto no resultado que esqueceu de valorizar o processo? Quantas vezes que parece que você pegou um chicote e começou a se bater, simplesmente porque você, como ainda não viu o resultado final da obra, você não valoriza nada do que você construiu até aqui. Olha o que é que você tem talvez feito com você mesma, com você mesmo. Quantas vezes o medo do e se te fez perder o prazer de aprender? Às vezes você quer logo se livrar logo, acabar logo com essa jornada, mas talvez a construção deste processo é o que vai dar orgulho a você de tudo que você passou, de tudo que você construiu. Eu vou repetir a frase base trazida pelo Sêneca: infeliz é o espírito ansioso pelo futuro, porque ele deixa de viver o presente. E é exatamente nesse sentido que eu quero compartilhar contigo a história da Patrícia. Lembrando que a Patrícia é um nome fictício, mas a história é real. Ela era uma das alunas mais dedicadas que já passaram pela mentoria. Olha só, olha o peso do que eu estou falando. Mas também uma das mais ansiosas. Ela estudava olhando para o calendário. Chegava a ser engraçada. Ela estudava olhando para o calendário, gente, não para o conteúdo. Cada ciclo era uma contagem regressiva para a prova. E cada dia parecia uma corrida contra o relógio. Talvez você esteja se identificando exatamente neste momento.
E é exatamente isso que você vai precisar enxergar, porque você não precisa viver a história toda da Patrícia. Você pode ver já o depois, para que você possa pular a etapa. Quando a Patrícia errava uma questão, ela dizia: professor, se eu errei isso agora, imagina na prova. E quando acertava, dizia: mas será que na prova eu vou lembrar? Note que a carga de pensamentos era sempre numa linha negativa. A mente dela estava sempre no futuro. E esse futuro imaginado roubava toda a paz do presente. Eu vou repetir, a mente dela estava sempre no futuro, e esse futuro imaginado roubava toda a paz do presente. Então talvez você não tenha paz de espírito hoje, porque a sua mente está no futuro. Certa vez, durante um contato comigo, e é por isso que é tão importante ter esse acompanhamento de um treinador. Eu disse: Patrícia, você não está estudando, você está tentando adivinhar o amanhã. Ela sorriu emocionada e respondeu: é exatamente isso, professor. Eu vivo cansada, mas nunca satisfeita. Imagine, gente. Você nunca está satisfeito ou satisfeita com você mesmo ou mesmo. Você não, nunca está. Então chegou a hora que sua mente não aguenta. E foi nesse momento que eu disse a ela uma frase que mudou o rumo da conversa. A aprovação não acontece no dia da prova. Ela acontece todos os dias em que você escolhe permanecer. E naquele dia, pela primeira vez, ela estudou sem olhar o relógio. Ela começou a aprender a estar no agora. E se você consegue se enxergar na Patrícia, é importante você ver justamente esse contraponto da Patrícia de antes com a Patrícia de depois. A inspiração que você tem pode ser na Patrícia do amanhã. Patrícia, antes, ela vivia no amanhã. Ela estudava com pressa, ela dormia com culpa, ela tinha conhecimento, mas não tinha paz. Depois, ela passou a enxergar, a Patrícia de depois passou a enxergar o estudo como parte da vida, não como castigo. Tem pessoas que veem o estudo como castigo. Ah, você tem que passar por isso, é como se fosse um martírio. A Patrícia aprendeu a celebrar o progresso, não apenas a posse. Transformou a ansiedade em presença. Porque quando você é ansioso, quando você está no futuro, a sua mente está lá, então você não está aqui no presente. E foi aí que ela compreendeu a força, o poder do quarto pilar do método AV4.4, que é o pilar da inteligência emocional. Justamente porque gerir as emoções é encontrar paz no caminho, e não só do destino. Mas os outros pilares também se encontram presentes. No primeiro pilar, é olhar para o futuro com estratégia, não com medo. Porque sempre a projeção que a Patrícia trazia era uma projeção do pior cenário. A organização é a ideia de dar ordem ao tempo, não de tentar controlá-lo. Porque não vai acontecer o controle do tempo. Você vai controlar as suas atitudes. Aprender com eficiência é respeitar o ritmo da mente. E o quarto pilar, como eu falei no início, é gerir as emoções. Ou seja, o gerir as emoções é justamente encontrar paz no caminho e não só no destino. A ansiedade, ela tenta te convencer de que a felicidade está na chegada. Ela é uma grande manipuladora, como eu brinco, porque ela traz uma verdade para você e você acredita naquela verdade, que a felicidade só está na linha de chegada. Mas a aprovação é consequência de quem aprende a viver o agora com propósito. Por isso, a gente vai estabelecer aqui um marco, que é o protocolo da presença, para você aplicar hoje mesmo.
Vamos lá, respire e observe o agora. Vamos lá. Antes de abrir o material, feche os olhos por 10 segundos e diga: eu estou aqui. E é aqui que tudo começa. Depois você vai para o ato 2 do protocolo. Estude em blocos curtos com intenção. Evite estudar pensando na prova, como é que vai ser a prova. Não, não. Estude pensando na próxima linha, na próxima página, no próximo tema, e não na prova ainda. Terceiro, agradeça o progresso diário. Ao final do dia, escreva: hoje eu caminhei. E isso é suficiente. É exatamente isso. A ansiedade, ela vive no futuro. A serenidade, ela vive no presente. Por isso, para que a gente possa fechar com chave de ouro o episódio de número 315, lembre-se, quem vive ansioso pelo futuro, esquece que o futuro nasce do agora. O amanhã é o reflexo do que você faz hoje. Entenda isso. O sucesso é um plantio. O sucesso não é um milagre. E cada estudo de hoje é uma semente da sua aprovação. Se esse episódio fez sentido para você, se ele trouxe paz ao seu coração, compartilhe com aquela pessoa que vive ansioso, que vive ansiosa pelo futuro. E se você que está me ouvindo nesse momento quer aprender a controlar a ansiedade, a organizar a sua rotina e estudar com leveza e direção, manda uma mensagem no WhatsApp 719-9381-1035 ou no direct do Instagram, @prof.alanvinicius e diga: professor, ouvi o episódio de número 316 e quero aprender a viver o agora, sem ansiedade e com método. Ou seja, é justamente um pedido de ajuda para que você tenha um acompanhamento profissional, personalizado, individual e possa progredir nos estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 317. Até lá, valeu, grande abraço.